Boa tarde, queridos, tudo bem? E o tema da nossa conversa de hoje é: melhor ter a vara do que ganhar o peixe. E para isso eu separei aqui a leitura do livro de Tessalonicenses, no capítulo 3, do versículo 6 em diante, que diz: proposta de trabalho. Nós lhe recomendamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês fiquem longe de todo irmão que vive sem fazer nada e que não segue a tradição que recebeu de nós. Vocês sabem como devemos imitar-nos, porque nós não ficamos sem fazer nada enquanto estivemos entre vós. Nem recebemos de graça o pão que comemos. Ao contrário, com esforço e cansaço, trabalhamos dia e noite para não sermos peso para nenhum de vocês. E não porque não tivéssemos o direito a isso, mas porque quisemos dar-lhes o exemplo a ser imitado. De fato, quando ainda estávamos com vocês, nós lhe damos estas normas: quem não quiser trabalhar, também não coma. Vocês vivem à toa, não fazendo nada, mas se metem em tudo. A essas pessoas, recomendamos e pedimos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente para ganhar o próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. E se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, tomem nota e não se relacionem com ele. Se envergonhem. No entanto, não o tratem como inimigo, mas procurem corrigi-los como irmãos. Falando em irmãos, durante a minha caminhada eu conheci um irmão que ele trabalhava no distrito. Ele era ferramenteiro e a esposa dele era atendente de farmácia. Quando ele foi desligado do distrito, ele, em comum acordo com a esposa, montaram uma drogaria e os dois foram trabalhar juntos nessa drogaria e deu certo. Como ele tinha muito contato no distrito, ele acabou fechando alguns contratos, algumas parcerias com algumas empresas para fornecer a medicação para os funcionários. E nisso, ele se tornou uma pessoa próspera, financeiramente falando. E uma bela noite dessas, ele resolveu ir jantar com a família num restaurante desse chique aí, churrascaria. E aí chegou ele, a esposa, os 3 filhos, sentaram, escolheram o que queriam comer e tudinho, e ficaram aguardando a comida. Quando as refeições chegaram à mesa, ele notou que não veio colher, que só tinha vindo talheres. E aí ele chamou o garçom discretamente e gentilmente pediu que o mesmo trouxesse uma colher. Apesar de ele ter progredido, ele ainda continuava com alguns costumes ainda de sua origem, e um deles era que ele só gostava de comer de colher. E o garçom, não sei porquê, não sei onde que ele recebeu essa instrução, informou ao cliente que naquele estabelecimento as pessoas eram obrigadas a comer de talher. Ele disse que tudo bem, não contestou o garçom, porém pediu que a mulher e que seus filhos se levantassem porque eles iriam se retirar do ambiente. O gerente, olhando de longe, achou estranho, né? Porque eles não tinham tocado na comida. E como eu falei no vídeo anterior, não existe almoço de graça. Alguém teria que pagar aquela conta. E aí o garçom se aproximou e perguntou: senhor, o que houve, senhor? Tá tudo bem? E ele disse: comigo tá, mas o seu garçom disse que eu sou obrigado a comer de talher e eu só gosto de comer de colher, então tô me retirando. E aí o gerente olhou para o garçom e solicitou que o mesmo fosse na cozinha buscar uma colher de aço inoxidável para o cliente. Então, se esse meu amigo tivesse sido convidado por um amigo para esse jantar, muito provável que ele se sujeitasse a comer de talher.
muito provável que ele não contestasse a indagação do garçom. Porém, naquele momento, ele era o tomador do serviço. Ele era quem estava pagando o serviço. Então, entre aspas, ele é quem tinha o poder. Ele tinha o poder ali. E trazendo para a nossa realidade da educação, que é o nosso lema, muitas vezes a gente se perde e esquece numa escola quem é o tomador do serviço. Muitas vezes numa escola a gente se esquece de quem é o cliente daquela escola. O aluno nada mais é do que o cliente. Ele é o cliente, ele é o tomador do serviço. Aquelas pessoas que estão ali dirigindo a escola, elas são funcionárias públicas. São funcionárias do serviço público. Então, elas são pagas pelo sistema para exercer uma função. Porém, o que a gente vê muitas vezes nas escolas é que alguns profissionais da educação tratam o aluno, eles subjugam o aluno. Tratam o aluno como se o aluno fosse menor que eles. Eu já observei muitas vezes alguns professores se referindo ao aluno como que alguém inferior a ele. Que na verdade não existe ninguém nem inferior e nem superior. O que distancia o professor do aluno é a quantidade de conhecimento que ele tem. Porém, o professor ele é pago justamente para transmitir esse conhecimento, passar esse conhecimento para o aluno. Essa é a função do professor. E muitas vezes a gente se perde. Nós, como alunos, como os tomadores do serviço, como os donos do poder, e os professores se perdem na sua função de servidor público, e lotado numa escola ao qual o público é o aluno. Então, eu chamo a atenção para que nós, pais, responsáveis e alunos, tenhamos consciência da nossa posição. Eu sei que muitas vezes, quando a gente chega numa escola, até mesmo pedir uma informação na secretaria, muitas vezes nós sentimos uma dificuldade muito grande em obter a informação que desejamos. Quando vamos fazer algum questionamento ou dar alguma sugestão, por algumas vezes ou por diversas vezes, somos tratados com indiferença pelos profissionais que ali se encontram. E, na verdade, que a verdade é só uma, não existe duas verdades ou mais ou menos verdades, ou a verdade que eu enxergo. A verdade, ela se impõe. A verdade, ela é incontestável. Ainda que alguém não a enxergue como ela é, ou por opção, ou por falta de intelecto. Ela se impõe, e a verdade é só uma. E a verdade na educação é que nós somos o cliente do sistema educacional. Eu, como mãe de aluno, você como aluno, ou você como responsável pelo aluno. Então, aqui eu quero fazer um despertar para o nosso lugar na fila do pão. Porque nós temos um lugar. E eu convido a todos a se unirmos, a nos unirmos nessa luta, para fazermos com que o sistema entenda que nós queremos o nosso lugar. E queremos sim ser ouvidos. E se por algum acaso falarmos algo que não seja proveitoso, que pelo menos possa abrir uma discussão. Eu agradeço a todos que me ouviram. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.